Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o livro de Provérbios, capítulo 13, e vamos continuar a partir do verso 15, pois já no último programa analisámos este capítulo 13 até o verso 14. Este verso 15 começa por dizer o seguinte: a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Então temos aqui a mente inteligente, a mente iluminada, aquela mente que realmente consegue discernir aquilo que é correto do que é errado. E essa mente, diz o texto bíblico, consegue favor. Essa mente mais aberta, essa mente capaz de pensar além do que lhe é colocado diante dos olhos, é de facto uma mente que foi tocada pela luz do Evangelho. Se nós analisarmos a história, vamos ter que concordar com este texto bíblico. Mais uma vez, encontramos nos períodos de grande transformação social um tempo também de o Evangelho a ser anunciado de uma forma muito clara a toda a população. Se olharmos para o período chamado do Iluminismo, que acontece ali pela altura da Reforma, realmente isso aconteceu dessa maneira. Se olharmos para a Revolução Industrial, também no século XVII, vamos encontrar o mesmo fenómeno a acontecer. E sempre que as pessoas são tocadas pela luz do Evangelho, são expostas à palavra de Deus, então, de facto, a sociedade começa a pensar de uma forma diferente. Mas também o inverso é verdade. Sempre que o povo se deixa subjugar pela superstição, sempre que o povo se mantém na ignorância, sempre que o povo se afasta da palavra de Deus, ainda que possa ser religioso, no entanto fica sobre grandes trevas. E, de facto, todo o conhecimento que foi adquirido até ali foi de alguma forma perdido. E esse período normalmente identificamos como o período das trevas. E tem a ver com o conhecimento espiritual, tem a ver com a caminhada espiritual do homem. Sempre que o homem se aproxima de Deus, há prosperidade, há desenvolvimento. Sempre que o homem se afasta da palavra de Deus, então o homem de facto revela aquilo que há de pior no seu íntimo. E assim vemos aqui este texto bíblico a referir exatamente isso. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável, é impossível desenvolver, é impossível caminhar sobre ele. O verso 16 ainda diz: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espera a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é a medicina. Então temos aqui mais uma vez um contraste. E Salomão vai escrevendo os seus provérbios desta forma, contrastando-os entre o correto e o errado, entre o sábio e o insensato, entre aquele que é o bom mensageiro, o mau mensageiro. Vemos aqui que ele vai contrastando estas informações. O mau mensageiro é então aquele que leva à má informação, é aquele que normalmente traz mentiras, intrigas, difamação e sempre produz consequências terríveis para aqueles que cruzam com ele. Por outro lado, temos aqui o bom embaixador, o bom representante, o fiel representante. Esse, diz o texto bíblico, é como medicina. Traz saúde, traz paz. Quando há de facto um bom embaixador, se um país tem bons embaixadores, de facto esse país vai ser conhecido como uma boa referência. Porque, de facto, os bons embaixadores podem promover a paz, podem promover o desenvolvimento dessa nação no estrangeiro, podem fazer uma boa representação do seu povo em terras estranhas e, de facto, o embaixador fiel ao seu próprio país, capaz de desenvolver o seu país, é, de facto, uma medicina, é, de facto, saúde, é prosperidade para essa nação.
O verso 18 prossegue a dizer: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Aqui está uma chamada de alerta tremenda. Todos nós temos, por vezes, dificuldade com a disciplina, com ser corrigido. Mas o texto bíblico diz aqui que aquele que guarda a repreensão será honrado. Ou seja, o ser repreendido e aprender com a repreensão é algo que traz benefícios. Não sei se é o seu caso, que tem dificuldade talvez em que alguém o corrija, que alguém que o chama a atenção aqui ou ali. Se é esse o seu caso, talvez esteja na altura de mudar de atitude. Você verá, se aprender com a correção, verá que este texto bíblico se irá concretizar na sua vida. Por outro lado, aquele que afronta a instrução, aquele que despreza a correção, esse nunca há de prosperar. O verso 19 deste capítulo 13 do livro de Provérbios prossegue a dizer: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas aparta-se do mal é abominável para os insensatos. Vemos aqui que aquele que não tem bom senso, o insensato, não consegue afastar-se do mal, tem dificuldade em apartar-se daquilo que é ruim, pois convive constantemente com situações, com intrigas, com mentiras, com esquemas, e de facto isso conduz sempre a maus resultados. Infelizmente tenho conhecido várias pessoas assim, que parece que a vida deles não sai, como diz o povo, da cepa torta, está sempre enredada, cheia de dificuldades. São pessoas que realmente não conseguem conviver com o bem. Constantemente arranjam esquemas, constantemente estão a desenvolver mentiras, e aquela vida é sempre uma sombra, há sempre sombras, sempre dificuldades que não se entende muito bem por onde é que essa pessoa está a caminhar. Mas o texto bíblico ainda prossegue: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aqui temos a influência das companhias. Nosso povo tem, de facto, sabedoria ao afirmar sobre estas matérias, quando diz que nós não devemos andar com más companhias, que a companhia dos perversos corrompe, coisas desse género. E, de facto, aqui o texto bíblico confirma esse aspecto. As companhias vão nos influenciar. Se nós temos a sabedoria para escolher bons companheiros, certamente teremos a sabedoria. Se temos a insensatez de andar com pessoas que só fazem mal, provavelmente iremos ter consequências terríveis na nossa própria vida. Então as companhias vão influenciar-nos, vão marcar a nossa vida. Então é importante você saber escolher os amigos. Escolha amigos que sejam sábios e não companheiros que sejam insensatos. Porque quando nós temos amigos sábios, de alguma forma a sabedoria deles vai chegar até nós. Vamos ter a oportunidade de travar conversas, de debater ideias, de talvez pedir conselhos, e certamente esses conselhos serão positivos, serão bons, porque provém de gente com sabedoria. Se as suas companhias, as pessoas com quem você lida, são pessoas maledicentes, são pessoas constantemente a dizer mal do próximo, a dizer mal nas costas, que não assumem as suas responsabilidades, são pessoas que de facto difamam aquele com quem cruza, tome cautela, porque isso começa a influenciá-lo a si também. E mais cedo ou mais tarde você terá esses mesmos hábitos, irá estar a fazer exatamente a mesma coisa, porque a sua influência começa a impregnar-se em si. Então vigie seriamente sobre os seus amigos, sobre as suas amizades, com quem você convive, porque eles irão ter uma grande influência na sua vida. O verso 21, no capítulo 13, ainda do livro de Provérbios, diz: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Bem, ouvindo o que Salomão aqui está a dizer, é que o justo, aquele que realmente tem a pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que realmente confessou o seu pecado a Deus, esse será então honrado. É a pessoa que se voltou para Deus. Ele não está a dizer que o justo aqui é a pessoa perfeita, não é isso. Não confundamos o justo aqui da Bíblia com uma pessoa que não tenha pecado ou com uma pessoa que nunca tenha errado. Não é isso. O justo na Bíblia é aquele homem que reconhece o seu pecado e recebeu o perdão da parte de Deus através da sua fé em Cristo Jesus.
esse, aos olhos de Deus, é considerado justo. Não é que ele não pratique injustiças. É óbvio que continua a falhar, mas é por causa do sangue de Jesus Cristo que essa pessoa é vista como justa aos olhos de Deus. Por isso mesmo o texto bíblico diz que ele será galardoado, ele receberá a recompensa. Agora, a recompensa aqui não advém dos seus próprios méritos. A recompensa aqui advém do facto de Deus derramar o seu amor e, como costumo dizer, aqui uma palavrinha que faz toda a diferença, é Deus derramou a sua graça. Esta palavra graça encerra nela um conteúdo tremendo, poderoso. Graça significa favor e merecido. É por isso que o texto bíblico aqui diz que o justo receberá galardão. É um favor imerecido. Ninguém merecia ser justo. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo, então nós fomos tornados justos. E por causa de sermos justos, então receberemos galardão. Por isso é um favor imerecido, porque não está o mérito em nós. Está na ação de Deus e na morte de Jesus Cristo naquela cruz. Então é por isso que a palavra graça faz tanta diferença. Uma palavra dita e uma palavra pequena, mas com um impacto profundo, teológico, espiritual na nossa vida, que muda radicalmente a forma como Deus olha para nós. Por isso podemos alcançar esse galardão. O livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 22, diz: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento, e maldição de injustiça, pois dissipa o próprio mantimento dos pobres. Então vemos aqui que a terra virgem brota, até produz mantimento, mas a falta de justiça, ela dissipa o mantimento. Isso nós de facto assistimos mesmo no nosso próprio país. Quando nós verificamos que a corrupção está instalada, quando vemos que as coisas não funcionam a não ser por meio de subornos, nós sabemos que o país entra cada vez mais em dificuldades e a população vai sofrer com isso. A médio, longo prazo, o nosso país não se desenvolve. Muitas vezes pensamos que a corrupção ou o suborno pode facilitar as coisas e às vezes temos a tendência a cair nesses esquemas. Mas efetivamente eles só produzem malefícios à sociedade. Como diz o texto bíblico, a injustiça dissipa o mantimento. Ou seja, em última análise, a corrupção não traz prosperidade a ninguém. É necessário, de facto, todos nós estarmos empenhados em termos uma atitude que confronta, que põe de lado esse tipo de atitudes, de esquemas, de corrupção, de subornos. Não podemos participar neles, pois eles vão penalizar não só nós próprios, como também toda a população do nosso país. Necessitamos ter uma caminhada de justiça, uma caminhada de integridade. Como diz o texto bíblico, quando fazemos assim, a própria terra virgem produz mantimento. Quando caminhamos na justiça, Deus traz a bênção para a nossa vida. O verso 24 ainda diz: o que detém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Aqui temos então a palavra de Deus a levantar uma questão que pode ser polémica. Alguns dizem: será então legítimo bater nos nossos filhos? Esta é a questão. Aqui a ideia de vara tem a ver com disciplina. E a disciplina é um ato de amor. Infelizmente nós temos confundido disciplina com severidade, com ditadura, com arrogância. Disciplina não tem a ver com isso. Disciplina efetivamente tem a ver com um ato de amor. É necessário que nós manifestemos o nosso amor aos nossos filhos através de uma atitude de disciplina. Países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra, estão a ter graves problemas com os adolescentes exatamente porque durante muitos anos houve a mentalidade de que não se deveria tocar nas crianças. É óbvio que não se deve espancar as crianças ao ponto de deixar marcas no seu corpo. Isso a Bíblia é contra. A Bíblia fala muito claramente sobre a violência doméstica e diz no livro de Malaquias que isso é abominação aos olhos de Deus, é coisa que Deus detesta. Portanto, a violência doméstica não é aqui o que está a ser tratado. O que está a ser tratado aqui é a manifestação de amor de nós, pais, para com os nossos filhos,
ao ponto de nos preocuparmos com eles o suficiente para os disciplinarmos, para os corrigirmos. E eu quero dizer, como pai, como educador, que isto dá muito trabalho. Muitas vezes nós levamos 10 anos a ensinar o nosso filho a pôr os livros em ordem, a arrumar a sua roupa, a deixar a sua mala no sítio. 10 anos, 15 anos, e às vezes estamos a insistir quase diariamente sobre isto. Mas isto é disciplina firme, constante. Não podemos mudar os padrões. Muitas vezes temos de corrigi-los através de um açoite. E isso não é errado. O que é errado é quando os pais batem nos filhos porque estão irritados. Isso sim é errado, você não deveria fazer. Se só bate no seu filho quando está irritado, quando está irritada, então pare de o fazer. A disciplina, a aplicação da vara, como diz aqui o texto bíblico, deve ser um ato de amor. Deve ser quando nós estamos tranquilos, conscientes do que estamos a fazer e por isso mesmo vamos disciplinar. Há algum tempo atrás, os meus filhos estavam a perguntar-me: mas pai, porque é que o pai de vez em quando dá-nos umas palmadas? É óbvio que isso dói, é óbvio que eles não gostam, porque dói, mas eles sabem que isso é para seu benefício. E eu disse: meus filhos, vocês veem o pai corrigir alguém na rua? Alguns miúdos que passam aqui na rua, que se comportam mal, vocês veem o pai a corrigi-los, a discipliná-los, a pô-los de castigo? E eles disseram: não pai, não vemos. Pois claro, porque o pai não os conhece. O pai não tem convivência com eles. Então o pai não pode manifestar esse amor que quer manifestar para vocês. O pai não quer que vocês no futuro sejam rebeldes, arrogantes, que não saibam comportar, que tenham de facto, enfim, respeito pelas autoridades, que tenham respeito pelos mais velhos, tenham respeito pelo próximo, saibam se comportar como pessoas, sejam no fundo adultos, e maduros e responsáveis. Este é o objetivo da disciplina. E nós, como pais, temos o dever de disciplinar os nossos filhos. Não podemos demitir-nos desta responsabilidade. Infelizmente, alguns pais têm deixado esta responsabilidade para os avós. Às vezes os pais, um deixa para o outro, a mãe deixa para o marido deixa para a mulher, e não pode ser assim. Os pais têm de trabalhar em conjunto para cuidar dos seus filhos. Eu sinceramente tenho que abrir aqui o meu coração e dizer que muitas vezes fere-me profundamente quando eu vejo um casal que se separa e um dos cônjuges deixa de ligar completamente ao filho. Eu quero dizer que até compreendo que dois adultos cheguem ao ponto de dizer: não dá mais, o nosso casamento acabou, já não conseguimos relacionar-nos mais e cada um segue o seu caminho. Até aqui eu entendo. O que eu não consigo conceber, o que eu não consigo entender, é como um dos cônjuges despreza o seu filho. É como um dos cônjuges esquece-se que tem um filho que saiu dele próprio. Seja pai, seja mãe. Isto para mim mexe comigo, deixa-me profundamente magoado. Eu acho que um pai nunca se pode esquecer do seu filho, deve ter uma intervenção ativa na sua educação, não pode simplesmente porque o tribunal decretou que a pessoa só pode ver uma vez na semana, ficar satisfeito com este tipo de situação. Deve lutar pelos seus direitos. Nós, pais, temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Infelizmente, o conflito entre adultos, entre o marido e a esposa, por vezes faz com que as crianças sofram terrivelmente este conflito. E, inclusive, sofram ao ponto de não ter a possibilidade de ter um pai ou ter a mãe próximo deles. Eu gostaria de sugerir uma revisão nesta mentalidade, que nós, como educadores, como pais, estivéssemos mais presentes na educação dos nossos filhos. O verso 25 prossegue deste livro de Provérbios. Eu sempre que encontro um texto deste género perco-me, porque é um assunto que mexe realmente comigo. Mas o verso 25 ainda prossegue a dizer: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Vemos que há uma certa insatisfação constante daquele que é perverso. Nunca está satisfeito, passa fome, está constantemente à procura de mais e mais. O livro de Provérbios, capítulo 14, agora no verso 1, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Aqui poderia dizer também o homem sábio. Aqui a mulher ou o homem
é indiferente. Aquele que é o cônjuge sábio edifica a sua própria casa. Então é fundamental termos esta preocupação de construir uma família, construir um lar, edificar o nosso lar. O verso 2 ainda diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Vemos aqui que temos talvez o pior dos comportamentos do homem, que está a desprezar o relacionamento com Deus. E, infelizmente, cada vez mais se nota este tipo de atitude. Pessoas que até se dizem cristãos, só quando a gente pergunta, você, qual é a sua religião? Não, sou cristão. Mas no fundo não têm um relacionamento com Deus. Desprezaram o relacionamento com Deus. Têm talvez uma série de imagens em casa, têm talvez uma série de rezas para fazer, mas desprezaram o seu relacionamento com Deus. Precisamos de recuperar aquilo que é essencial na nossa fé cristã, que é o relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, pela fé, na obra e no sacrifício de Jesus. O verso 3 deste capítulo 14 ainda diz: está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservam. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Temos aqui estes dois tipos de testemunha, a testemunha falsa e a testemunha verdadeira. A verdadeira, é óbvio, não mente, pois o seu interesse é encontrar somente a verdade. Enquanto a testemunha mentirosa, ela busca acusações com base mentirosa, e isso destrói a credibilidade dela própria. O verso 6 ainda diz: o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá o caminho de morte. Este é um texto realmente profundo. Há caminhos que ao homem parecem direitos, porém o fim deles são os caminhos de morte. Quantas e quantas vezes nós pensamos que estamos no caminho certo, achamos que fizemos a boa escolha, mas no fundo o final é desgraça, o final é sofrimento. O texto ainda prossegue no verso 13 deste capítulo 14. Até no riso tem a dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel do coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucura, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto às portas dos justos. O pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planeiam o bem. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Os sábios, a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que desboca mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos.
O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.